Após fugir de um laboratório de segurança máxima, um clone genético do Superman e seu cão se unem aos jovens titãs para aprender como se tornar super-heróis. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do Super Cão Krypto da série Titãs de 2019. Então preparem-se, é hora do recap! Em algum lugar de Metrópolis, no laboratório secreto da Cadmus, um homem criado a partir de um experimento genético consegue escapar. Antes de fugir, ele ataca os cientistas e liberta Krypto, um cão que também foi usado em experimentos e agora possui superpoderes. Como não tem nenhuma memória de quem ele é, o Experimento 13 assume a identidade que está descrita no uniforme que roubou de um dos guardas e se identifica como Connor. Juntas, as duas cobaias conseguem fugir e agora precisam aprender como sobreviver na cidade de Metrópolis. Pela manhã, Eve, a geneticista responsável pela criação do Experimento 13, é informada sobre a fuga e descobre que 8 funcionários do laboratório e 3 seguranças foram parar no hospital em estado grave. Nesse instante, Mercy Graves, uma especialista em segurança pessoal que trabalha para Lex Luthor, aparece e informa que está ali para recuperar o Experimento 13. Então Eve afirma que essa será uma tarefa difícil, pois apesar de ter a aparência de um homem adulto, a cobaia possui apenas 2 anos de idade emocional, o que significa que ele é medroso, curioso e raivoso. Todas essas características, quando combinadas aos superpoderes do Experimento 13, têm o potencial de causar uma grande catástrofe. Ao caminhar pelas ruas, Connor tem a oportunidade de experimentar a vida pela primeira vez, pois psicologicamente ele ainda é apenas uma criança. Apesar de não possuir memórias próprias, ele apresenta características similares às de seus progenitores. Portanto, ao ver a logo do Superman desenhada em uma camisa, Connor não hesita em pegá-la, porém descobre que precisa de dinheiro para comprar aquela roupa. Frustrado, ele caminha pelas ruas ao lado de Krypto e presencia um assalto. Imediatamente, ele ataca o ladrão para proteger a mulher e pede dinheiro emprestado para comprar a camisa do Superman. Como seu experimento não passa de um clone de DNA, Eve acredita que ele carrega as memórias vividas pelos homens que o geraram. Baseado nisso, a doutora acredita que Connor tentará voltar para casa e pede ajuda de Mercy para resgatá-lo. Após reunir a sua equipe, a mulher pede que Eve a acompanhe nessa missão e a cientista deixa bem claro que os agentes podem fazer o que for preciso para capturar o Experimento 13, mas precisam levar ele vivo para o laboratório. Ao ver o veículo da Cadmus andando pelas ruas, Connor percebe que está sendo procurado e se esconde. Nesse momento, ele tem uma lembrança da infância de Clark Kent e decide ir para casa. No dia seguinte, o rapaz finalmente consegue chegar na fazenda e conhece o pai de Lex Luthor. Como não recebe visitas há muito tempo, Lionel o convida para entrar e imediatamente Connor reconhece aquela casa. Enquanto conversam, ele pergunta sobre Clark Kent e o idoso revela que esse rapaz morava numa casa que fica a alguns quilômetros dali. Segundo Lionel, Clark é amigo de infância de seu filho e ao olhar para uma foto antiga de Lex Luthor, Connor consegue acessar as suas memórias. O rapaz então pergunta o motivo que fazia Lionel bater em seu filho e maltratá-lo o tempo todo quando era jovem. Porém, o velhote nega essas acusações e em seguida afirma que o garoto era um gênio desde pequeno, mas faltava algo dentro dele. Apesar de ser brilhante, ele não demonstrava ter nenhum senso moral que o ajudasse a distinguir o certo e o errado. Então Lionel tentava ensiná-lo, mas segundo ele, Lex se recusava a aprender. De repente, um grupo de soldados altamente armados aparece e Connor decide se entregar. No entanto, ao ver um dos homens golpeando Lionel, ele fica furioso e contra-ataca. Imediatamente, os soldados começam a atirar e Eve, que está dentro da van, ordena que eles interrompam o ataque, mas é completamente ignorada. Após impedir que Lionel seja baleado, Connor ajuda o velhote a se esconder e Krypto usa seus raios laser para derreter a arma de um dos guardas. Quando percebe que está cercado, Connor decide usar os seus superpoderes e consegue se livrar de quase todos os soldados de uma só vez.
Nessa hora, um dos agentes especiais que está do lado de fora da casa dispara contra o seu alvo, mas Crypto agarra o míssil no ar e o envia de volta para o soldado. Ao notar que toda a equipe foi eliminada, Eve se desespera, pois sabe que será o próximo alvo. Com sua visão de raio-x, Connor consegue detectar a cientista. Porém, quando descobre que aquela mulher foi quem o criou, ele começa a fazer perguntas em vez de atacá-la. Nessa hora, a doutora revela que Connor é um clone genético criado a partir da fusão do material genético de duas pessoas. No entanto, diferente dos humanos que nascem da forma convencional, ele carrega o material genético de dois homens, Lex Luthor e Superman. Depois do ataque que Connor sofreu, Eve percebe que se ele for capturado, será eliminado imediatamente, então decide ajudá-lo a fugir. A mulher pretende se esconder em seu chalé por alguns dias, e no caminho resolve fazer uma parada em São Francisco. Ao chegar na antiga sede das indústrias Cadmus, eles invadem o prédio abandonado, e Eve revela que o plano de Lex Luthor era criar um clone do Superman. No entanto, Lex não sabia como fazer isso, então a cientista sugeriu que ele usasse o próprio DNA para estabilizar os genes alienígenas do super-herói. Após dizer isso, Eve revela que se sente culpada por tudo que aconteceu e por escolher continuar trabalhando na Cadmus, mesmo depois de descobrir que a empresa faz experimentos científicos do mal. Após abrir uma enorme porta de aço, Connor se depara com uma sala repleta de incubadoras, onde estão os experimentos genéticos que deram errado. Dentre eles está uma antiga versão de si mesmo que não foi finalizada. Furioso com o que vê, ele ataca Eve, mas logo consegue se controlar e liberta a mulher. Após se recuperar, ela afirma que levou Connor naquele antigo laboratório para poder alertá-lo e diz que ele precisa aprender a conter a sua raiva, para não acabar se tornando um vilão como Lex Luthor. Nesse momento, eles escutam Mercy, sua nova equipe de soldados, se aproximando, e Eve ordena que Connor fuja. Antes de se despedir, ela afirma que o rapaz deve tomar muito cuidado com as pessoas em quem confia e o aconselha a não tentar bancar o super-herói, pois isso só trará problemas para ele. Quando Mercy chega na sala, Eve afirma que foi levada como prisioneira e diz que Connor fugiu quando escutou os guardas se aproximando. Porém, Mercy percebe que ela está mentindo e afirma que da próxima vez que encontrar o clone genético, usará balas de kryptonita para eliminá-lo. Naquela noite, Connor foge até chegar em outro bairro de São Francisco e avista um rapaz prestes a cair da janela de um prédio muito alto. Apesar de ter sido aconselhado a não agir como herói, Connor não consegue ignorar essa situação e agarra Jason no ar antes que ele atinja o chão. Aliviado por estar vivo, Jason agradece e Connor se sente feliz por ter conseguido ajudá-lo. Nesse instante, ele é atingido com balas de kryptonita e fica gravemente ferido. Enquanto isso, Crypto é capturado e levado de volta para o laboratório Cadmus. Apesar de ter sobrevivido ao ataque, Connor perde a consciência e é levado para a Torre dos Titãs. Ele está sob observação de Corey e Dawn, mas nenhuma das duas sabe como reverter o efeito da kryptonita no corpo do rapaz. Enquanto elas continuam tentando encontrar uma cura para Connor, Dick vai falar com Jason e pede desculpas por não ter sido capaz de segurar seu amigo. No entanto, Jason diz que a culpa foi sua por ter ido enfrentar o Exterminador sozinho e afirma que teve sorte de Connor ter aparecido bem na hora. De repente, o clone genético acorda e começa a perguntar onde Eve está, mas logo apaga novamente e Dawn não tem tempo de perguntar quem é essa mulher. Nesse momento, Eve está no laboratório e é informada de que o experimento 13 foi atingido por balas de kryptonita e morrerá em breve. Após receber essa terrível notícia, a cientista é demitida e precisa entregar o seu crachá para Mercy. Porém, antes de deixar o laboratório, ela rouba o crachá de outra funcionária com o objetivo de libertar Crypto. Eve então entra na sala e abre a jaula onde o cão está preso. Imediatamente um alarme de segurança é ativado e ela conta com a ajuda de Crypto para remover a sua coleira. Quando os guardas aparecem, ela se agarra ao cão e ambos fogem pela janela. Enquanto isso, na Torre dos Titãs, Jason não consegue parar de pensar em sua queda e revive esse momento diversas vezes em sua mente. Nessa hora, a
cientista chega na torre e toca o interfone, pois segundo Crypto é ali que Connor está. Quando Corey descobre que aquela é a Eve, decide deixá-la entrar e pede a ajuda da mulher para salvar Connor. Ao ver o estado do rapaz, a mulher se desespera e afirma que a única forma de salvá-lo do envenenamento por kryptonita é o contato direto com a radiação solar. Quando descobre que essa é a solução, Corey se sente aliviado, pois seu poder permite que ela absorva a energia ultravioleta e a libere através do seu corpo. Com a ajuda de Rachel, ela consegue conter a sua energia e garante que somente Connor seja afetado pela radiação. Ao entrar em contato direto com a luz do sol, Connor é curado e finalmente acorda. Em seguida, ele precisa ficar de repouso para se recuperar totalmente e se sente aliviado ao ver Eve, que afirma que ele precisará dormir por uns dias para que a radiação possa restaurar todas as suas células. Enquanto isso, Connor terá Crypto para lhe fazer companhia e garantir que os agentes do Cadmus não tentem feri-lo novamente. Obcecado pelo acidente que quase tirou sua vida, Jason fica atordoado e sobe no topo da Torre dos Titãs. Rapidamente, Dick vai atrás dele, pois está com medo de que seu amigo decida pular. Então ele se senta ao lado de Jason para conversar e decide contar para ele um segredo que nunca disse a ninguém. Após revelar algo terrível que fez 5 anos atrás, Dick decide ser honesto com o resto de sua equipe e reúne todos eles para contar que foi o responsável pela morte do filho do Exterminador. Jericó era um adolescente mudo que tinha grande dificuldade em fazer amigos. Então, quando conheceu os Titãs, ele se tornou muito apegado a eles e passou a considerá-los parte de sua família. O que o menino não imagina é que está sendo usado para que Dick e os outros possam encontrar o seu pai, pois o Exterminador eliminou Garf, um dos membros da equipe Titã. Antes de Jericó nascer, Slade, que mais tarde ficou conhecido como Exterminador, serviu ao exército, onde foi feito de cobaia para experimentos de guerra. Os fluidos que foram injetados em seu corpo deram a ele força e agilidade sobre-humanas, que o permitiu sobreviver mesmo após ser capturado pelo exército inimigo. Depois de se aposentar, Slade quase nunca passava tempo com sua família, e certo dia, ao chegar em casa, descobriu que Adeline e Jericó estavam sendo mantidos como prisioneiros. Decidido a proteger a sua esposa e seu filho, o homem atacou os invasores e conseguiu eliminá-los. Mas Jericó foi gravemente ferido e perdeu a voz após ter seu pescoço cortado. Agora o garoto não tem mais contato com seu pai, pois Slade abandonou sua família há alguns anos. Certo dia, durante uma visita à Torre dos Titãs, Jericó revela que possui superpoderes, que o permitem transferir sua consciência para qualquer pessoa que fizer contato visual com ele. Segundo o jovem, esse poder começou a se manifestar quando ele ainda era criança, e até agora, seus pais eram os únicos que sabiam disso. Após descobrir que o garoto tem potencial para ser um super-herói, Dick e Dawn decidem convidá-lo para se tornar membro dos Titãs, pois assim poderão garantir que Jericó não use seus poderes para o mal. Então, quando o garoto aceita o convite, Dick revela o verdadeiro motivo de ter se aproximado dele e pede a ajuda de Jericó para capturar o Exterminador. Depois de descobrir toda a verdade sobre seu pai, Jericó decide sair de casa e ir morar na Torre dos Titãs. Sua mãe tenta impedi-lo, mas o garoto a acusa de ter mentido para ele e vai embora. Desesperada, Adeline decide marcar um encontro com seu ex-marido e pede a ajuda de Slade para fazer Jericó voltar para casa. Na tentativa de entrar em contato com seu filho, Slade envia o Wintergreen para entregar uma mensagem a ele, e o homem pede ao garoto para encontrar o seu pai em uma antiga igreja da cidade. Antes de fazer isso, Jericó vai falar com Dick e pede sua permissão para conversar com o Exterminador. Então, Dick aconselha o rapaz a ouvir o que o seu pai tem a dizer e afirma que ficará fora disso. Naquela noite, Donna recebe uma mensagem de sua amiga Jillian, que informa que precisa ir para Temícera imediatamente. Preocupada, a mulher vai até a galeria para encontrá-la,
Porém, ao chegar lá, ela encontra Gillian sem vida e descobre que caiu numa emboscada do Exterminador. Ao sentir a presença do inimigo, Donna se prepara para a batalha e usa o laço da persuasão para atacá-lo. No entanto, durante a batalha, Slade consegue cortá-la com sua espada e em seguida perfura as costas da mulher. Antes de ir embora, ele ordena que Donna e seus amigos fiquem longe de Jericó. Quando o vilão se afasta, a mulher envia um pedido de ajuda para a torre e desmaia. Quando Dick a encontra e descobre que foi o Exterminador quem atacou sua amiga, ele fica furioso e pede que Dawn e Hank levem Donna para a mansão. Depois de atacar a mulher, Slade vai para a igreja e finalmente encontra seu filho. Após revelar a verdade sobre seu passado, o homem consegue fazer as pazes com Jericó e promete que não haverá mais segredos entre eles. De repente, Dick aparece para deter o Exterminador e afirma estar ali com o objetivo de vingar os seus amigos. Nesse instante, os dois oponentes se enfrentam em um duelo e Slade demonstra ser extremamente habilidoso em batalha. Apesar de ter sido treinado por Batman desde pequeno, Dick não é capaz de derrotá-lo e acaba sendo gravemente ferido. Depois de ser golpeado diversas vezes, o rapaz perde a consciência e está prestes a ser eliminado quando Jericó corre para protegê-lo. Nessa hora, acidentalmente, Slade elimina seu próprio filho com sua espada. Quando descobrem a verdade sobre o que aconteceu com Jericó, os titãs decidem se separar e todos abandonam a torre, deixando Dick para trás. A equipe acredita que o garoto já estava morto quando Dick chegou à igreja, pois foi isso que ele disse. No entanto, agora que descobriu a grande mentira que seu líder sustentou nos últimos 5 anos, o grupo não é mais capaz de confiar nele. Enquanto seus amigos arrumam as malas, Corey recebe uma mensagem de Faraday e vai encontrá-lo. O homem veio de Temeran para informar que Estrela Negra, a irmã de Corey, enviou a gangue real para eliminá-la. Ele revela que Estrela Negra eliminou seus pais e usurpou a coroa, que por direito pertence a Corey. Portanto, Faraday aconselha Corey a fugir, mas ela se recusa a abandonar seu povo e ordena que ele a leve até a sua nave. Depois que todos os outros titãs seguem seu caminho, Dick e Gar são os únicos que permanecem na torre, mas Dick revela que precisa encontrar o Exterminador e pede a Gar para ficar de olho em Connor enquanto ele estiver fora. Ao ver Krypto, Gar se sente aliviado por saber que não está sozinho na missão de cuidar de Connor, já que Eve teve que fugir para se esconder do exército de Lex Luthor. Quando acorda, Connor se lembra do que aconteceu nos últimos dias e revela que possui apenas alguns flashes de memória. Então, Gar conta detalhes do que rolou e se sente aliviado por ter com quem conversar, pois estava enlouquecendo depois de passar os últimos dias sem seus amigos. Nessa hora, Connor pergunta onde estão os outros titãs, e Gar revela que cada um deles seguiu seu próprio caminho, mas acredita que todos estarão reunidos em breve. Após várias horas de estrada, Corey decide fazer uma parada para comprar comida, e Faraday fica no carro esperando por ela. Enquanto ele enche o tanque do veículo, uma gosma roxa invade o seu ouvido e passa a controlá-lo. Na tentativa de reunir informações para descobrir onde Slade está, Dick viaja para Nevada e vai falar com Adeline. A mulher aceita recebê-lo em sua casa e escuta tudo o que ele tem a dizer. Após explicar o verdadeiro motivo de ter se aproximado de Jericó, Dick pede perdão por ter causado a morte do garoto. No entanto, Adeline afirma que não pode perdoá-lo, pois ele foi até lá por motivos egoístas, apenas para se sentir melhor. Então, quando Dick se levanta para ir embora, a mulher sugere que o rapaz entre na sala e ele finalmente encontra Slade. O vilão diz que Dick fez com que ele perdesse sua família para sempre e está muito feliz por saber que os titãs se separaram. Slade então afirma que a guerra entre eles acabou, porém se algum dia Dick reunir novamente os titãs, o Exterminador promete que eliminará todos eles. Depois de atualizar Connor sobre os acontecimentos dos últimos dias, Gar decide levá-lo para dar uma volta na cidade de São Francisco e afirma que o seu dever é garantir a segurança das pessoas como os titãs faziam. O problema é que Connor ainda não desenvolveu maturidade para julgar o que é certo e errado,
Portanto, ao ver dois policiais enquadrando um criminoso, ele decide agir e elimina os oficiais. Após fazer isso, outras viaturas se aproximam dele e Connor se torna um alvo. Ao ser atacado, ele usa seus superpoderes para se livrar dos policiais e Crypto decide ajudá-lo. Desesperado e sem saber o que fazer para salvar o seu amigo dessa enrascada, Gar resolve fugir para não ser considerado cúmplice. Nessa hora, Connor usa os seus raios laser para explodir os carros da polícia e foge logo depois. Naquela noite, Corey e Fadey param em um restaurante e durante o jantar o homem tenta convencê-la a fazer as pazes com sua irmã. Ele afirma que as duas já trabalharam juntas antes e podem se unir para governar Temeran. Mas Corey sabe que a única forma de salvar o seu povo é acabando com o reinado de Estrela Negra. Quando eles finalmente chegam na nave de Fadey, Corey é obrigado a eliminar o seu amigo, pois já percebeu que ele está sendo controlado por sua irmã. Depois que o corpo do guerreiro é incinerado, um holograma de Estrela Negra aparece, e mais uma vez a mulher tenta convencer a sua irmã a reinar Temeran ao lado dela. No entanto, Corey se recusa a dividir o trono e afirma que irá atrás de sua coroa. Nessa hora, o holograma de Estrela Negra desaparece e a nave de Fadey explode, tornando impossível a missão de Corey de voltar para casa. Tomado pela culpa, Dick decide ir embora dos Estados Unidos e compra uma passagem aérea para Groenlândia. Porém, antes de embarcar, ele muda de ideia e ataca dois policiais com o objetivo de ser preso, pois acredita que assim poderá se redimir pelo que fez a Jericó. Após ser condenado a 7 anos de prisão sem direito a condicional, Dick é levado para a penitenciária do condado de Kane. Enquanto isso, em São Francisco, Connor e Crypto estão vivendo como fugitivos. E o rapaz entra em pânico ao descobrir que seu rosto está estampado nos jornais. Na tentativa de garantir a segurança de Crypto, ele ordena que o cão vá embora, pois não quer que ele seja capturado pela Cadmus outra vez. Quando descobre que Dick Grayson é um ex-detetive da polícia, Len pede que ele fique de olho nos detentos e passe informações para ele. Porém, o rapaz se recusa a fazer isso e é enviado para uma cela comunitária, onde estará o tempo todo correndo o risco de ser atacado. Enquanto isso, Gar está na Torre Titã, tentando se comunicar com ele para pedir ajuda, e nem imagina que Dick está preso. Nessa hora o interfone toca e Gar se sente aliviado ao ver Crypto. Com a ajuda do cão, ele consegue encontrar Connor, e quando os soldados da Cadmus aparecem, Gar consegue convencê-lo a fugir em vez de lutar. Após algumas horas de descanso no pátio, Dick está a caminho do banheiro, quando ouve dois dos caras que estão presos em sua cela sendo atacados. Rafael e Luiz afirmam não querer problemas, mas o líder da gangue Corto Maltese ameaça eliminá-los caso eles não tirem a vida de Dick. Naquela noite, o ex-policial pergunta quando será a fuga, pois percebeu que seus colegas de cela estavam observando os portões naquela manhã. Ele então afirma que o trio acabará sendo eliminado se tentar escapar. E nesse momento, Rafael tem a confirmação de que Dick era um detetive. Durante a madrugada, ele pega a lâmina que recebeu do chefe da gangue e afirma que poderia eliminá-lo. Porém, Rafael não é um criminoso e revela que ele e seus amigos foram presos por terem entrado no país de forma ilegal. Para não serem eliminados dentro da prisão, o rapaz revela que a única opção que eles têm é fugir e pede que, se Dick não puder ajudá-los, pelo menos não os atrapalhe. Enquanto Gar e Connor estão escondidos na sede dos Titãs, os agentes da Cadmus invadem a torre e Crypto os ataca, mas logo é capturado com uma rede de kryptonita. Imediatamente, Gar se transforma em um tigre e parte para cima dos soldados, mas desmaia após ser atingido por dardos tranquilizantes. Ao ver seus amigos em perigo, Connor fica furioso e está prestes a eliminar todos os soldados com seu raio laser, quando Mercy aparece e afirma que foi enviada por Eve. Após alguns minutos de conversa, a mulher consegue convencer Connor a retornar para o laboratório e promete que seus amigos não serão feridos. No dia seguinte, enquanto se exercita no pátio, Santos é atacado e eliminado pelos membros da Corto Maltese. Quando os policiais aparecem, é tarde demais, e enquanto Luiz lamenta a morte do seu amigo, Rafael decide antecipar a fuga para que não aconteça com eles o mesmo que aconteceu com Santos. Naquela noite,
os amigos atacam os guardas para fugir, mas estão em menor número e acabam sendo derrubados. A dupla está levando uma baita surra quando o Dick aparece e derruba os policiais. Em seguida, ele rouba as chaves do caminhão e ajuda seus colegas de cela a escapar. Nesse momento, outros policiais aparecem e após ser golpeado, o Titã acaba sendo capturado. Algumas horas depois, Donna chega na torre e descobre que o lugar foi invadido. Enquanto caminha pela cozinha, ela encontra marcas de sangue espalhadas por toda parte e logo percebe que Gar foi capturado. Galera, será que Dick Grayson conseguirá escapar da prisão? E Krypto e Connor conseguirão se livrar da Cadmus? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!